Você já entrou numa sala cheia de gente e, mesmo cercado de vozes, de risos, de conversas, sentiu que estava sozinho? Não sozinho no corpo, sozinho na mente. Como se você fosse a única pessoa acordada num teatro onde todos os outros ainda estão hipnotizados. Como se você enxergasse a engrenagem por trás da cortina, a intenção escondida num comentário, o medo disfarçado de arrogância, o vazio por trás do barulho. Essa sensação, essa lacuna entre o que você vê e o que os outros enxergam, é a essência de uma verdade desconfortável que muitos chamam de maldição. Sim, maldição. Porque ser o mais inteligente, o mais sensível, o mais perceptivo não é um presente, é um fardo pesado. A sociedade nos vende a ideia de que a inteligência é um superpoder, um passaporte para o sucesso e a admiração. Mas a parte que ninguém conta é que, junto com ela, vem um preço. O preço de viver num mundo que não fala a mesma língua que você. O preço de perceber demais, de sentir demais, de não conseguir viver no automático. É um convite para a solidão. Uma solidão tão profunda que muitos dos maiores pensadores da história, de Schopenhauer a Nietzsche, não a viam como um castigo, mas como uma consequência inevitável, quase um privilégio. Hoje, vamos desvendar essa verdade desconfortável. Vamos mergulhar na mente de Arthur Schopenhauer e descobrir por que, para os espíritos excepcionais, a solidão não é a ausência de pessoas, mas a única forma de preservar a sanidade e a liberdade. Prepare-se, porque a forma como você vê a si mesmo e ao mundo nunca mais será a mesma. Se essa introdução já te fez questionar o seu próprio lugar no mundo, se você sentiu essa verdade na pele, eu te peço, deixa o seu like para me mostrar que essa mensagem te tocou. Se inscreve no canal para a gente continuar essa jornada juntos. E, por favor, comenta aqui embaixo, eu me sinto assim. Isso me ajuda a entender que não estamos sozinhos nessa percepção. Agora, vamos juntos mergulhar nessa dor invisível que ninguém vê, mas que consome tanta gente por dentro. A solidão de quem pensa demais. Eu sei que você já viveu essa cena. Aquele jantar de família, a reunião de amigos ou até mesmo o ambiente de trabalho. As pessoas falam, riem, se engajam em conversas, mas para você, algo está diferente. Você percebe o jogo de poder por trás de uma piada inocente. Você enxerga a fragilidade em uma demonstração de arrogância. Você compreende que as opiniões, na maioria das vezes, não são o resultado de uma reflexão genuína, mas a repetição de uma narrativa pré-fabricada, um eco de vozes alheias. E enquanto todos atuam em suas peças, você se sente como um espectador solitário que conhece o roteiro inteiro e já não se ilude mais com a encenação. Você vê padrões onde os outros veem casualidade. Você escuta o que não foi dito. Você percebe o desconforto que ninguém nomeou. Você faz perguntas que incomodam. E com o tempo, começa a se perguntar, sou eu que complico tudo? Ou é o mundo que simplifica demais? Essa sensação tem um nome silencioso. Não está nos manuais, nem nos diagnósticos psiquiátricos, mas ela mora no cotidiano de muita gente. É a sensação de deslocamento emocional e intelectual, de ser demais, de mais profundo, de mais analítico, de mais sensível. É como se você enxergasse tudo por trás do véu e não conseguisse mais desver. Você não sente prazer em conversas rasas. Você não consegue se empolgar com o que empolga a maioria. Você pensa, sente, observa, e aos poucos isso deixa de parecer uma qualidade e começa a parecer um fardo. E você se pergunta, por que ninguém mais parece incomodado com isso tudo? Arthur Schopenhauer, um dos filósofos mais realistas, para alguns até pessimista da história, dizia que a solidão não é um castigo para os espíritos excepcionais, é o habitat deles. Ele enxergava a sociedade como um grande teatro de máscaras. Para ele, a maioria das interações sociais não passava de uma troca de máscaras, onde cada um tentava esconder suas verdadeiras intenções, medos e banalidades.
A sociedade, segundo ele, era um lugar onde a autenticidade era punida e a mediocridade era recompensada. Todo mundo de máscara, representando um papel, tentando agradar, se encaixar. Poucos ousavam tirar a máscara, e os que tiravam, acabavam sozinhos no palco. Para ele, quanto mais você vê, mais você se afasta. Quanto mais você entende, mais difícil fica se envolver. E ele não estava exagerando. A gente romantiza a inteligência. Falam que é um superpoder, que é uma vantagem, uma bênção. Mas a parte que ninguém conta é que junto com ela vem um preço. O preço de viver num mundo que não fala a mesma língua que você. O preço de perceber demais, de sentir demais, de não conseguir viver no automático. Essa percepção cria um abismo entre você e o mundo. Enquanto os outros se preocupam com o que vão vestir, com a fofoca da vez ou com a próxima promoção, sua mente está em outro lugar. Talvez você esteja tentando entender a natureza da felicidade, a complexidade da existência ou a lógica por trás de um sistema falho. E ao tentar compartilhar essas ideias, você se depara com olhares vazios, com a incompreensão. É nesse momento que você percebe que a sua inteligência, que deveria ser a sua maior virtude, se torna a sua maior prisão. Sua mãe, em uma carta brutalmente honesta, chegou a confrontar Schopenhauer, dizendo que suas boas qualidades se tornavam inúteis para o mundo meramente por causa de sua raiva de querer saber tudo melhor do que os outros. Ela, sem saber, estava descrevendo a maldição do gênio, o isolamento que nasce da incapacidade de encontrar pares intelectuais. É um dilema terrível. Se você tenta se encaixar, você se perde. Se você tenta ser autêntico, você é rejeitado. E a solidão se torna a única saída. Você se força a caber, mesmo sabendo que vai ter que se encolher demais. Mas toda vez que você se encolhe, alguma parte sua quebra. E aí você se sente esgotado, porque atuar também cansa. E no fundo você sabe, se eu me encaixo, eu me perco. Se eu sou eu me isolo. É um dilema que parece não ter saída. A visão de Schopenhauer, que parecia tão radical na época, hoje é corroborada pela ciência. A psicologia e a neurociência nos mostram que a relação entre alta inteligência e solidão não é apenas uma escolha filosófica, mas um fenômeno com bases biológicas e psicológicas profundas. Estudos da neurociência mostram que pessoas com alta inteligência ou alta sensibilidade emocional processam o mundo de um jeito diferente. Não é só mais rápido, é mais profundo. Elas captam sinais sutis, interpretam nuances, veem padrões escondidos. Áreas cerebrais ligadas à empatia e à análise de padrões estão mais ativas, fazendo com que o gênio perceba nuances, conecte ideias, enxergue a complexidade onde a maioria vê apenas simplicidade. Mas essa mesma capacidade que o torna brilhante também é a fonte de seu isolamento. Imagine o cérebro social como um rádio sintonizado na mesma frequência de todos os outros. As conversas triviais, as piadas internas, os interesses comuns. Essa é a trilha sonora da vida social. Para a mente que pensa e sente demais, esse rádio está sintonizado em uma frequência completamente diferente. É como se o mundo estivesse sintonizado numa frequência e você estivesse em outra. Todo mundo no canal 6 e você ouvindo no 92.7. Ele capta sinais que ninguém mais ouve. Desvenda códigos que os outros ignoram. Enquanto a maioria está ocupada com a próxima fofoca ou a série da vez, a sua mente está questionando o sentido da vida, a lógica do sistema, os porquês da felicidade. O resultado? Uma sensação de desconexão, de estar em uma sala lotada, mas em um universo à parte. A conversa chega, mas não ressoa. O toque acontece, mas não conecta. Essa solidão cognitiva não é uma escolha, é uma consequência do seu próprio hardware mental e da sua forma única de perceber o mundo. E é aí que muita gente começa a achar que tem algo de errado consigo. Começa a forçar conexões, a se ajustar, a sorrir para se encaixar,
a fingir que está se divertindo, a rir de piadas que não têm graça, a segurar perguntas que ninguém quer ouvir. Você se força a caber, mesmo sabendo que vai ter que se encolher demais. Mas toda vez que você se encolhe, alguma parte sua quebra. E aí você se sente esgotado, porque atuar também cansa. E no fundo você sabe, se eu me encaixo, eu me perco. Se eu sou eu me isolo. E a neurociência nos alerta para o perigo disso. A solidão tem dois lados. Existe a solidão que corrói e a solidão que cura. A solidão compulsória, aquela que nos é imposta pela falta de conexão, pelo abandono, pela rejeição, é devastadora. Ela está ligada a altos níveis de estresse, ansiedade e depressão, podendo corroer a saúde mental e física. É o que a ciência chama de solidão crônica, um estado de carência social que atinge os circuitos cerebrais de recompensa. Essa solidão pode adoecer, minar a autoestima e levar a um profundo sentimento de desesperança. É a solidão que te consome, que te isola ainda mais, que te faz duvidar do seu próprio valor. Mas existe outro tipo de solidão, a que Schopenhauer abraçava, a solidão voluntária. Aquela que você escolhe, que você transforma em abrigo, que vira templo e não cela. Essa é a solidão escolhida, o refúgio para a introspecção e a criatividade. É o espaço onde a mente, livre de interrupções e estímulos triviais, pode mergulhar fundo em suas próprias ideias. Estudos mostram que pessoas que conseguem se sentir confortáveis e produtivas em seu próprio isolamento tendem a ter uma autoconsciência mais elevada e uma capacidade maior de resolver problemas complexos. É nela que nasce a introspecção, a clareza, a criatividade. É quando o mundo silencia que a sua mente consegue falar. E mais do que isso, é quando você começa a se ouvir com verdade. Schopenhauer falava muito sobre isso. Ele dizia que a solidão não é a ausência de pessoas, é a ausência de distrações, é a presença de si mesmo em estado bruto. É nesse espaço que a sua verdadeira identidade se revela. O grande desafio, então, não é fugir da solidão, mas aprender a diferenciá-la. A solidão do gênio é um privilégio quando é uma ferramenta, um espaço de crescimento e criação. Mas se ela se torna uma prisão, um reflexo do medo de ser incompreendido ou de um desencanto total com a humanidade, ela se torna uma maldição. A pergunta crucial não é se a solidão é boa ou ruim, mas sim, eu estou usando a solidão ou a solidão está me usando? A mente que vê demais, sente demais, pensa demais, também se cansa demais. E essa mente precisa de cuidado, precisa de silêncio, de pausas, de rotina com sentido, de pessoas que não achem você intenso demais, mas sim exatamente como deveria ser. Você não foi feito para a multidão, você foi feito para a profundidade. E tudo bem se nem todo mundo conseguir te acompanhar. A história está repleta de exemplos que provam que a solidão não é apenas um fardo, mas o solo fértil da genialidade. Essa não é uma experiência isolada, mas um padrão recorrente na vida de muitos dos maiores pensadores e criadores da humanidade. Essas pessoas não eram antissociais por princípio, mas entenderam que, às vezes, a conexão com o mundo externo atrapalha a conexão com o mundo interno, que o barulho de fora pode calar a voz de dentro. Pense em Nikola Tesla. Ele viveu praticamente sozinho, evitando o contato humano porque achava que isso prejudicava sua criatividade e sua capacidade de invenção. Para ele, o casamento e as interações sociais eram apenas distrações que poderiam desviar sua mente de suas grandes ideias. Sua vida foi um ato contínuo de isolamento voluntário. Ele se entregou à solidão para se casar com a ciência, e o resultado foi uma série de invenções que revolucionaram o mundo. Tesla, com sua mente prodigiosa, encontrava na reclusão o ambiente ideal para a eclosão de suas visões futuristas, onde a ausência de estímulos externos permitia que sua imaginação e seu intelecto operassem em sua capacidade máxima.
Ele não via a solidão como uma privação, mas como uma condição necessária para sua produtividade e para a manutenção de sua sanidade mental em meio a um turbilhão de ideias. E o que dizer de Isaac Newton, o pai da física moderna? Ele era conhecido por sua reclusão e uma impaciência lendária com conversas triviais. Preferia o silêncio dos seus cálculos à agitação social. Quando um colega tentou convencê-lo a publicar suas descobertas, Newton respondeu com um desinteresse que beirava o desprezo, preferindo a companhia de seus livros e cálculos à fama e ao reconhecimento social. Newton, em sua torre de marfim intelectual, mergulhava em problemas complexos por dias a fio, emergindo com teorias que mudariam para sempre a compreensão do universo. Sua solidão não era um sinal de misantropia, mas de uma profunda imersão em seu trabalho, onde a interação social era vista como uma interrupção desnecessária ao fluxo de seu pensamento genial. Newton, em sua torre de marfim intelectual, mergulhava em problemas complexos por dias a fio, emergindo com teorias que mudariam para sempre a compreensão do universo. Sua solidão não era um sinal de misantropia, mas de uma profunda imersão em seu trabalho, onde a interação social era vista como uma interrupção desnecessária ao fluxo de seu pensamento genial. Immanuel Kant, o filósofo alemão, era tão metódico que sua rotina era o relógio de sua cidade. Mas ele era profundamente avesso a eventos sociais e se sentia mais confortável com suas reflexões do que com a multidão. Kant dedicou sua vida ao pensamento e o resultado foi uma revolução na filosofia. Sua vida solitária e disciplinada em Königsberg permitiu-lhe construir um sistema filosófico monumental, onde cada conceito era meticulosamente elaborado e interligado. A solidão para Kant não era um refúgio, mas um laboratório, um espaço de experimentação mental, onde as ideias podiam ser dissecadas, analisadas e reconstruídas sem a interferência do mundo exterior. Ele compreendia que a profundidade do pensamento exigia um ambiente de quietude e introspecção, onde a mente pudesse operar sem as distrações e as superficialidades da vida social. A poetisa Emily Dickinson passou grande parte de sua vida isolada em sua casa, comunicando-se com o mundo apenas por cartas. Ela canalizou sua solidão em uma poesia de uma beleza e profundidade que poucos alcançaram. Sua reclusão não a impediu de explorar as profundezas da alma humana e da natureza, traduzindo suas observações em versos que ressoam até hoje. A solidão de Dickinson era um espaço de liberdade criativa, onde ela podia experimentar com a linguagem e a forma sem as pressões das convenções sociais ou das expectativas do público. Ela encontrou na introspecção a fonte de sua inspiração, transformando seu isolamento em um jardim secreto de palavras e emoções. Ludwig van Beethoven, à medida que sua surdez progredia, se isolou do mundo, e foi nesse silêncio que ele compôs algumas das sinfonias mais poderosas e emocionantes da história. A perda da audição, que para muitos seria uma tragédia incapacitante, tornou-se para Beethoven uma porta para um universo sonoro interno ainda mais rico e complexo. Sua solidão forçada transformou-se em um catalisador para sua genialidade, permitindo-lhe criar obras que transcendem a experiência auditiva e tocam a alma. Ele provou que a verdadeira música não reside apenas nos sons que ouvimos, mas naqueles que concebemos em nossa mente, e que o silêncio pode ser o mais fértil dos ambientes para a criação artística. Para esses titãs, a solidão não era a ausência de pessoas, mas a presença de si mesmos. Era o espaço onde a mente, livre de distrações, podia operar no seu potencial máximo. Eles encontraram na solidão a força para criar suas maiores obras, mas a que custo? O próprio Nietzsche, que tanto valorizava a solidão, admitia que ela poderia ser dolorosa. Em sua obra Assim Falou Zaratustra, ele descreve o filósofo como um eremita que desce da montanha para compartilhar sua sabedoria, mas encontra rejeição e incompreensão. Esse dilema é real. Afastar-se da sociedade traz liberdade, mas também impõe um peso existencial difícil de carregar. Para esses titãs, a solidão não era a ausência de pessoas, mas a presença de si mesmos.
Era o espaço onde a mente, livre de distrações, podia operar no seu potencial máximo. Eles encontraram na solidão a força para criar suas maiores obras, mas a que custo? O próprio Nietzsche, que tanto valorizava a solidão, admitia que ela poderia ser dolorosa. Em sua obra Assim Falou Zaratustra, ele descreve o filósofo como um eremita que desce da montanha para compartilhar sua sabedoria, mas encontra rejeição e incompreensão. Esse dilema é real. Afastar-se da sociedade traz liberdade, mas também impõe um peso existencial difícil de carregar. A solidão, em sua forma mais pura, pode ser um caminho para a autodescoberta e a criação, mas também exige uma força interior imensa para não se transformar em um abismo de melancolia. É um equilíbrio delicado entre a necessidade de introspecção e a inerente busca humana por conexão. A grandeza que floresce no silêncio é muitas vezes acompanhada por uma profunda compreensão da condição humana e da inevitável separação que o pensamento profundo pode trazer. No entanto, é precisamente nessa separação que a originalidade e a inovação encontram seu terreno mais fértil. A história nos ensina que, para alguns, a solidão não é uma escolha, mas uma condição para a sua própria existência e para a manifestação de seu gênio. É um sacrifício, sim, mas um sacrifício que, para a humanidade, rendeu frutos inestimáveis. Mas então, qual é a saída para esse dilema? Se a solidão compulsória adoece e a busca por conexão em um mundo superficial esgota, como navegar por essa realidade? O segredo, segundo o velho pessimista Schopenhauer, não é fugir da sociedade, mas aprender a navegar nela com uma atitude de distanciamento filosófico. É como ser um cientista que observa um experimento. Você está lá, você vê tudo o que acontece, mas não se envolve emocionalmente com o que vê. Você aprende a aceitar a banalidade da vida social sem se irritar, a compreender a limitação intelectual dos outros sem se frustrar. Você mantém sua independência mental sem buscar validação externa e interage com o mundo apenas o suficiente para não enlouquecer. É uma estratégia estoica, uma forma de se proteger emocionalmente de um mundo que não está pronto para o seu nível de profundidade. A solidão se torna, então, não a ausência de pessoas, mas a ausência de distrações e de expectativas desnecessárias. É nesse espaço que a criatividade floresce, a compreensão se aprofunda e a sua verdadeira essência é preservada. Porque, no final das contas, em um mundo cheio de barulhos e ilusões, a solidão pode ser a sua maior bússola, a sua única forma de encontrar o caminho para si mesmo e para a sua liberdade. Essa abordagem se assemelha muito aos ensinamentos de Marco Aurélio, um dos principais representantes do estoicismo, que escreveu em suas meditações: "Dê a si mesmo o presente de ser indiferente àquilo que está fora do seu controle." O mundo sempre será um lugar cheio de distrações vazias, de fofocas e de ambições fúteis. A sua inteligência, se não for guiada com sabedoria, vai te levar a lutar contra essas coisas e você vai se esgotar. A verdadeira inteligência não é apenas entender o mundo, mas saber como navegar por ele sem se perder. É saber filtrar as informações, escolher as batalhas e, principalmente, escolher as pessoas com quem você se conecta. Schopenhauer sabia que a solidão absoluta não era a solução, mas que o contato com a mediocridade era ainda pior. O segredo, então, era escolher a dedo com quem interagir e manter essas interações no mínimo necessário. É o que ele chamava de solidão inteligente. Mas aqui é importante fazer uma distinção crucial. Existe a solidão que corrói e a solidão que cura. A solidão compulsória, aquela que vem do abandono, da rejeição, da falta de conexão genuína, pode adoecer. Ela está ligada a quadros de ansiedade, depressão, estresse crônico. É a solidão que te consome, que te isola ainda mais, que te faz duvidar do seu próprio valor. É a sensação de estar em um deserto emocional, onde a sede por conexão nunca é saciada. Essa é a solidão que deve ser combatida, que exige atenção e, muitas vezes, ajuda profissional para ser superada.
Ela não é uma escolha, mas uma imposição dolorosa que mina a saúde mental e física. Por outro lado, existe a solidão voluntária, aquela que você escolhe, que você transforma em abrigo, que vira templo e não cela. Essa solidão pode ser extremamente fértil. É nela que nasce a introspecção, a clareza, a criatividade. É quando o mundo silencia que a sua mente consegue falar. E mais do que isso, é quando você começa a se ouvir com verdade. Schopenhauer falava muito sobre isso. Ele dizia que a solidão não é a ausência de pessoas, é a ausência de distrações, é a presença de si mesmo em estado bruto. É nesse espaço que a sua verdadeira identidade se revela. O grande desafio, então, não é fugir da solidão, mas aprender a diferenciá-la. A solidão do gênio é um privilégio quando é uma ferramenta, um espaço de crescimento e criação. Mas se ela se torna uma prisão, um reflexo do medo de ser incompreendido ou de um desencanto total com a humanidade, ela se torna uma maldição. A pergunta crucial não é se a solidão é boa ou ruim, mas sim, eu estou usando a solidão ou a solidão está me usando? E essa filosofia se aplica mais do que nunca ao mundo de hoje. Um mundo digital, cheio de fake news, relações superficiais e a busca incessante por validação nas redes sociais. A sua inteligência, se não for protegida, vai ser sugada por essa enxurrada de trivialidades. A solidão, nesse contexto, se torna um ato de rebeldia, um ato de liberdade. É a sua forma de dizer, eu não vou jogar esse jogo, eu não preciso da sua aprovação, eu não vou me perder na sua mediocridade. É a sua forma de se reconectar com o que realmente importa, com o que é verdadeiro. Schopenhauer nos ensina que, em vez de lamentarmos a falta de conexão com a maioria das pessoas, deveríamos vê-la como uma marca da nossa liberdade intelectual. Afinal, a solidão pode ser uma carga, mas também é um privilégio, uma oportunidade de explorar nossos próprios pensamentos sem interferências externas. A psicologia entra aqui como ferramenta de libertação, porque quando você entende por que pensa assim, por que sente assim, você para de se julgar, você para de se odiar por não se encaixar, você para de tentar mudar quem é só para agradar quem nem está prestando atenção. E aí começa um processo muito bonito. Você começa a se acolher, você começa a entender seus limites. Você começa a parar de tentar caber onde não foi feito para você. Você não precisa de mais amigos, você precisa de conexões reais. Você não precisa de mais estímulos, você precisa de clareza. Você não precisa mudar quem é, você precisa permitir que sua essência viva com liberdade. A mente que vê demais, sente demais, pensa demais, também se cansa demais. E essa mente precisa de cuidado, precisa de silêncio, de pausas, de rotina com sentido, de pessoas que não achem você intenso demais, mas sim exatamente como deveria ser. Você não foi feito para a multidão, você foi feito para a profundidade. E tudo bem se nem todo mundo conseguir te acompanhar. O distanciamento filosófico não é um convite ao isolamento total, mas sim a uma seletividade consciente. É a arte de escolher suas batalhas, de proteger sua energia mental e emocional e de investir seu tempo e sua atenção naquilo que realmente ressoa com sua profundidade. É um ato de autodefesa em um mundo que constantemente tenta nos moldar à sua imagem e semelhança. É a liberdade de ser quem você é, sem a necessidade de validação externa, encontrando a paz na sua própria companhia e na companhia daqueles poucos que realmente compreendem a sua frequência. Agora, me diz você, você prefere se adaptar ao mundo, perdendo-se na sua superficialidade, ou aceitar o mundo como ele é, preservando a sua liberdade e a sua paz mental? Se você chegou até aqui, provavelmente já percebeu que a relação entre inteligência, sensibilidade e isolamento não é apenas um capricho do destino, mas uma consequência natural do pensamento profundo e da percepção aguçada. Schopenhauer nos mostrou que as grandes mentes muitas vezes encontram mais conforto na solidão do que na companhia da multidão,
Não por arrogância, mas porque a superficialidade das interações sociais pode ser exaustiva para quem consegue ver além das aparências. A sua busca pela verdade, pelo conhecimento e pela profundidade te colocou em um caminho solitário, mas não se assuste. Esse caminho, se trilhado com sabedoria, te levará a uma vida de paz, de liberdade e de autossuficiência. No fim, você vai ter dois caminhos. O primeiro é se moldar, tentar se ajustar, se silenciar, se encaixar. É o caminho do esgotamento, da frustração, da autoanulação. É o caminho do confronto, onde você tenta provar seu valor, corrigir o mundo e se encaixar em uma realidade que te rejeita. É um caminho de exaustão, de frustração, de uma luta interminável. É a tentativa incessante de forçar uma conexão onde não há ressonância, de buscar validação em um ambiente que não compreende sua essência. Esse caminho leva à perda da identidade, ao cansaço crônico e a um sentimento persistente de inadequação. É a dor de se anular para caber, de diminuir sua luz para não ofuscar os outros, de silenciar suas perguntas para não incomodar. É um sacrifício que não traz recompensa, apenas o vazio de uma vida não vivida em sua plenitude. Ou você pode escolher o caminho da sabedoria, o caminho do distanciamento, do observador que entende o jogo, mas decide não jogar. É um caminho de paz, de autocuidado, de uma liberdade que poucos vão entender e ainda menos vão ter a coragem de buscar. É aceitar sua natureza. É encontrar liberdade em ser quem você é, mesmo que nem todos compreendam. É viver com leveza, mesmo sendo profundo. É parar de pedir desculpas por ver demais. A mente que vê demais se isola, mas é nesse isolamento que nasce quem muda tudo. É a coragem de abraçar sua singularidade, de proteger sua energia e de cultivar um ambiente interno de paz e clareza. É a liberdade de escolher suas companhias, de buscar conexões que nutrem sua alma e de se afastar do que drena sua vitalidade. É a aceitação de que nem todos entenderão sua jornada e que isso está perfeitamente bem. É a paz de estar em sintonia consigo mesmo, mesmo que o mundo ao redor esteja em desarmonia. É a força de ser autêntico em um mundo que valoriza a conformidade. É a verdadeira liberdade. Qual é a sua escolha? Qual caminho você decide trilhar? E se essa ideia de distanciamento, de solidão como privilégio, ressoou com você, se você sentiu essa verdade na sua pele, eu quero te pedir algo. Deixa o seu like agora, porque isso me mostra que essa mensagem chegou onde precisava. Se inscreve no canal para a gente continuar explorando esses temas e comenta a palavra solidão aqui embaixo. Eu quero saber quem de vocês também enxerga o isolamento como um refúgio e não como um fardo. E se você quer aprofundar ainda mais nessa jornada, continua assistindo a esse vídeo aqui, que eu preparei para a gente seguir nossa conversa sobre o que realmente significa ter uma mente brilhante. Te vejo no próximo vídeo.